Pois é, papo reto ou papo torto? Essa é a pergunta. Fernando Sérgio, o que quer dizer isso? Papo reto é aquele papo que você gosta, que eventualmente você ouve, que eventualmente você dá um retorno, né? Ô Fernando, puxa, que legal, e a gente fica entusiasmado. E papo torto é aquele papo que você não gosta, né? Então, não gostei, não. E quando você é uma pessoa normal, você só não gostei, não, ou não vou te ver mais, não vou te ouvir mais, é um jeito de cada um. E quando é aquelas pessoas raivosas, os chamados haters, aí não vale a pena nem mencionar, mas faz parte da vida, né? Ou seja, todo mundo tem algumas opiniões que são mutáveis, outras que são imutáveis, e cada um tem o seu pensamento, e nem por isso tem que ser inimigo, coisa mais antiga, né? Se dividir em castas, porque de repente um não pensa como ele pensa, ou ela pensa como o outro não pensa. Então daí é você, no final dessa crônica, é que você vai responder se o papo foi reto ou se o papo foi torto. Eu botei uma chamada aí que provavelmente você deve ter lido, né? E essa chamada dizia o seguinte: pois é, Fernando Diniz, Renato Gaúcho e Felipe Luiz, né? Por que isso? Porque são circunstâncias de vida que acontecem e que, na verdade... mas você vai falar de futebol? Não, eu vou tocar no futebol exatamente no início da conversa, a partir de uma entrevista de um cara que eu gosto muito, que é talentoso e que me enche de esperança no Vasco da Gama, tomara, que é o Renato Gaúcho. Agora, o Renato é falastrão, a gente sabe que é mesmo. E é um cara de personalidade, e é um cara que se diz, quem sou eu para não acreditar? Eu acho que sim, que ele adquiriu independência na vida, deu uma entrevista dizendo que não queria, digamos assim, a multa rescisória, porque ele quer resultado, ele quer resultar, né? Tem até um outro termo que agora virou moda, mas que agora que a Cachola não lembrou. E então, se amanhã não der certo, ele sai, o time não precisa pagar nada a ele. Então, tudo bem, até aí, ótimo, maravilhoso, uma atitude digna, bonita, de um cara que merece o seu lugar no futebol inequivocamente. Sou fã dele desde a época em que ele fez aquele gol da barriga, que eu vi, já estou velhinho, né? Então eu vi. Então era um ótimo jogador e é um ótimo técnico, né? Tem quem diga que ele não é tático, e talvez até tenha razão. Tem outros que dizem que ele é muito mais o vestiário, ou seja, é mesmo, ele sabe conversar com o jogador, né? Isso é legal, e esse elogio eu quero fazer, né? E essa reside nisso a esperança. E o perigo da soberba. Porque soberba é um negócio que acontece com a gente, comigo já aconteceu algumas vezes, há muito tempo atrás, graças a Deus, eu ando fugindo dessa situação, porque de repente você se vê num patamar que parece ser o definitivo, só parece ser o definitivo, que a vida muda muito, mas o cidadão em questão, despreparado, acha que é definitivo. Eu sempre comento, talvez o auge da minha carreira se deva ao Alfredo Raimundo Filho, que Deus o tenha, né? Eu me lembro quando eu estava numa fase muito boa, estava na idade ideal, eu estava na faixa dos 40, né? Tinha um programa Fernando Sérgio na Rádio Tupi de 6 às 9, tinha uma audiência absurdamente grande, né? E isso nos idos de 90, 91, gente, faz muito tempo. Né? Então aquilo, né, nossa, né, eu sempre fui humilde com a maioria das pessoas, mas intimamente, né, eu me lembro até a mamãe, que Deus a tenha, falou assim: agora você está feito, né? E a coisa, por razões as mais diversas, acabou quando a Cidinha Campos foi embora, foi demitida da rádio. Aliás, um abraço para a Cidinha. Eu fui, o Alfredo me chamou na sala dele, o grande diretor, né? Meu Fernando, olha, você vai para o lugar da Cidinha com o programa Fernando Sérgio. E o Clóvis Monteiro vai ficar de 6 às 9 da manhã no horário que você faz. E eu assim falei: não, tô bem lá e tal. Não é para estar bem, é uma ordem,
Se você não fizer, não vai ficar na rádio. Então, o Alfredo me ensinou muitas coisas, entre outras coisas, o jeito de ser papo reto, né? Então, diante da livre pressão, eu assumi. Foi muito bom, mas de qualquer maneira, durou um ano. Depois eu tive uma oferta para ser dirigir uma rádio de Angra dos Reis, né? Iria diretor, Samira, minha mulher jornalista, ia ser chefe de jornalismo. Eu fiquei um ano em Angra, adorei Angra. Eu tenho hoje até o título de comendador de Angra, que me foi dado pela cidade e pelo querido J. Bud, que estava lá dirigindo à época a rádio, né? Então o que acontece? Então, mas naquele tempo, né? Porque eu posso dizer até que realmente eu aprendi, digamos, a fazer debate, se é que eu faço bem razoável ou não, com a escola que foi da Cidinha, né? Porque a Cidinha tinha um programa de debate e os debatedores ficaram quando ela foi embora, e eu fiquei de âncora. Então, aí que você vê a coisa enganosa. Eu estou falando isso para o senhor, viu, senhor Renato Gaúcho? Já vou dizer. Você vê quando a coisa é enganosa, mas todo mundo tem um jeito de uma soberbice de vez em quando, né? Porque eu estava lá sentadinho, bonitinho e tal, né? Olha, estou aqui recebendo César Maia, estou aqui recebendo Wagner Siqueira. Esse então me deu o título de, como é que chama mesmo o negócio? Ou não é? Tá aí, ó. Me deu o título de cidadão benemérito do Rio de Janeiro, né? Imagine, né? E outros tantos, a Jandira Fegali, o Ronaldo Castro, grandes nomes, né? E era curioso que no intervalo dos debates tinha muita propaganda, tinha 3, 4 minutos de propaganda, e as pessoas ficavam conversando entre si. Mas como eu era o comandante, o centro das atenções, suponhamos que isso aqui era o microfone. Então eu dizia, olha gente, quando todo mundo parava para me olhar, nossa senhora, né? Então se você não tiver cuidado, e aí eu tive, quando eu comecei a empinar o nariz, eu baixei o centro de gravidade, porque tudo isso passa. Lembra aquela música do Moacir Franco? E tudo passa, tudo passará, né? E passa mesmo. Então você não deve acreditar demais. Mas também, eventualmente, você tem que ter uma malíciazinha, você tem que fustigar um adversáriozinho qualquer. Nem que seja só adversário, não é inimigo, né? Então o que ocorre é o seguinte: todos nós, eventualmente, temos virtudes e falhas. E necessariamente a minha virtude seja a sua, ou necessariamente a minha falha seja a sua. Entendamos que não somos perfeitos. Perfeito é Deus, não é isso? Então, gente, que eu estou falando isso, por quê? Porque eu vi uma entrevista, na sequência primeiro eu quero falar do Fernando Diniz. O Fernando Diniz me parece ser um cara legal na hora que ele dá entrevista para a imprensa e tal, mas meio soberbo também, né? Até pela posição, porque ele passou a ser a estrela, o time perdendo para todo mundo, meu querido Vasco da Gama, perdendo, descendo a ladeira. O Pedrinho não abria os olhos para enxergar que o time estava descendo a ladeira. E por que estava descendo a ladeira? Porque, lamentavelmente, a exemplo de alguns amigos que me falam, inclusive Dr. Silvio Provenzano, que é médico, que é técnico de futebol formado, mas nunca foi a campo, foi a campo como jogador, que foi até do Flamengo, né? Mas hoje é um brilhante médico com mais de 40 anos de carreira, que por sinal aniversaria amanhã. E por falar em aniversário, quero parabenizar o Luiz Oliveira, meu querido amigo Luiz Oliveira, né? Luiz Henrique Oliveira, que está aniversariando hoje. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte: então, ele psicólogo, então é aquela história, né? Tem um amigo meu que eu reputo um dos maiores psicólogos que eu conheci, que é o Dr. Luiz Aibinder, que trabalha comigo aqui às quintas-feiras. O Luiz Aibinder diz o seguinte: a faculdade serve para te dar, digamos assim, a base, né? Te dá a base da psicologia, mas no duro você vai aprender no dia a dia. Então parece que o simpático bípede, o Fernando Diniz, ele tem physique de rôle,
Que é isso? Quer dizer o tipo, né? O tipo do cara, né? Eu diria até emblemático e tal. Ele tem toda a teoria, mas na prática ele foi um desastre, o Vasco da Gama. Isso não é para esquecer. Mas o que não quer dizer que não possa ser um sucesso com outro time. Ontem diziam que ele ia assumir o São Paulo. Será? Eu não sei. Mas se assumir com a mentalidade que assumiu no Vasco, ó, por quê? Dá esporro em jogador. E dá esporro de uma maneira humilhante. E gritar até aqui a veia ficar aparecendo. Você pode ganhar o time! Porra, pelo amor de Deus, vai ver a cara como é que fica. Já não é muito linda, mas aí a cara, como é que fica? E o jogador é aquela história. Imagine você, eu e vocês, cá entre nós. Aliás, um abraço para Maria José Alves do Linhas, abração Maria José, para Ritinha Mota, para o Hernani Machon, Ronaldo Vande Araújo, Jesse da Vida? Bom, então Jesse da Vida. Otávio de Melo, lá em Santa Catarina, Christian Canásio e Maria Alice Pereira. Muito bem. Então, o que acontece? Então, o que faltou na cabecinha do cidadão, se entrar na cabeça dele, ele vai atingir novos títulos e vai continuar sendo um bom técnico que poderá ser um dia, porque no caso do Vasco ele desaprendeu, não leva a mal. Não estou falando... pelo amor, mas tivemos 8 vitórias, de repente perde de 3-0 e perde todos os jogos sequenciais, 1 ou 2 empates, o resto foi derrota. Então não adianta berrar no campo, não ter o cuidado, a cuidade de saber que você está na beirada do gramado e todo mundo está com o microfone ali ligado e vão ver a bobagem, a rigorosidade, a estupidez que você fez. Quer dizer, então o jogador, quer dizer, suponhamos, não é nem o meu caso e não é o seu caso, imagino. A grande maioria da população brasileira, principalmente de fãs de futebol, não ganham mais do que 2, 3 salários mínimos. Essa é a realidade do Brasil. Né? Vai ter gente que vai ganhar 10, 20, 30, mas é outra coisa. Acima de 40, só deputado para não fazer porra nenhuma. Desculpa a expressão. A maioria deles não faz. Gostam muito de comprar terno, gostam muito de andar na linha, mas infelizmente é evidente que há exceções, mas é legal. Infelizmente não é legal, aliás. Então, o que acontece? Então suponhamos que você vamos supor que você ganhe, você seja um dos aquinhoados da vida, você ganha 15 mil reais por mês. Aqui para fora, aí a classe média brasileira, isso é né? 15 mil, 20 mil, né? Pois é. Então, suponhamos que você ganhe isso e tal. Aí vem um chefe teu e te manda para aquele lugar, e que não sei o que, dá esporro, acontece e tal. Você se segura, porque por causa dos 10, 15. Se você está ganhando salário mínimo, de repente você vê um outro lugar que te paga salário mínimo, você sai fora. Porque ninguém nasceu para ser humilhado. Ninguém gosta de ser humilhado. E o tal do Fernando Diniz tem esse raciocínio, dizendo que não, porque eu fui duro, mas só para o progresso. Isso não é ser duro, isso é ser mal educado, é xingar muito as pessoas, é ter um palavrório estreito, não dá exemplo. Agora imagine jogadores ganhando, e é perfeitamente factível isso nos grandes clubes brasileiros, que ganham, digamos, o que ganha mal ganha 70 mil. A maioria está na média de 300 a 500 mil reais por mês. O cara vai deixar o clube, mas o cara fica magoado, fica introjetado dentro dele aquela mágoa. O cara me arrasou, né? E aí o ranço vai acontecendo, e quando ele vê o cara falar aos gritos, e o grito não ganha jogo, nesse particular, o que o Renato Gaúcho falou é o seguinte: quem ganha jogo é o jogador. O técnico, ele pode dar o esquema, o favorecimento, esse é bom, às vezes dá certo, às vezes não, mas quem ganha é o jogador. E o jogador tem que se sentir bem, coisa que nos leva a crer que acontecia no Flamengo.
Não sei quem que fez aquela péssima volta das férias do Flamengo, botando o time menor, achando que também faz culpa muito de alguns comunicadores da TV, que são puxa-sacos do Flamengo, que já é o elenco do Brasil, é um elenco a qualquer hora, e sai daí um, entra o outro, é a mesma coisa. E eles viram que saiu um, entrou o outro, não era a mesma coisa, que o Flamengo quase se desclassificou, para depois só então assumir e mesmo assim perder em pleno Maracanã, lotado para o Lanús a Recopa. E aí deu-se o que deu-se, né? Que foi um negócio mal feito, mal estruturado. Por mais que o Flamengo ganhe 2 bilhões de reais, essa é a minha opinião e cada um tem a sua, né? Então veio ganhar um jogo na base do pênalti, essa que é a verdade, né? E pênalti tanto podia ser para um lado quanto para o outro, foi para o Flamengo. Bom, um jogo que ficou abaixo da expectativa, tanto de um quanto de outro, se bem que o Fluminense ganhou melhor e merecia melhor sorte. Paciência. Mas então vieram demitir o Felipe Luiz, que não tem culpa no cartório, né? Que eventualmente pode ter errado. Bom, todo mundo erra, meu filho. Agora, o cara que ganhou tantos títulos para o Flamengo ser tratado da forma que foi, uma forma covarde, uma forma absurda, uma forma deselegante, fim de papo. Tchau. Mas o Elias Júnior na Band disse que sim, que deveria ser assim, mas o Elias falava desde o momento que o nosso dedicado estava ganhando o jogo, o Felipe Luiz, que ele não estava preparado, que ele não tinha maturidade ou coisa semelhante. E, no entanto, é aquela mesma história, cabia o raciocínio do Renato Gaúcho, que foi outro dia, que falaram com ele alguma coisa, e eu disse, todos vocês entendem de futebol, né? Impressionante. No Brasil tinha 200 pessoas, 200 entendem de futebol. Se é que eu ouvi direito, foi mais ou menos assim. Então, jornalista, professor, sei lá o quê, tal. Mas eu quero ver, pega os jogadores, vem aqui no campo, eu quero ver. Alanzinho Rocha, um abraço. Márcia Borges, outro abraço. Querida Márcia Borges, quanto tempo. Enfim, eu queria ver, pega o peão a unha e tal. É um momento de soberba do Renatão, né? Claro que ele é um cara privilegiado, inegavelmente na profissão que escolheu. Foi um baita jogador, né? Fez o famoso gol emblemático de barriga, porque a coisa tem que ser diferente. O tal de Guita, ele defende a bola, outro dia fez isso outra vez, que hoje já está bem coroa. Naquela época, foi o pênalti mais maluco que eu vi um cara defender. Ele pulava e defendia com o calcanhar dos pés. E ontem ou anteontem ele fez isso lá na Colômbia, não sei se na Colômbia ou num país desse aí, para poder colaborar, vírgula, volta a fita, para poder comemorar. Bom, então tem esse momento. Agora, essa coisa, aí cabe também uma resposta para o nosso dedicado Renato Gaúcho. Primeiro, desejo a ele todo o sucesso do mundo, por óbvio, porque sou vascaíno e porque sou simpatizante dele como pessoa, que é um cara que eu acho que veio de baixo e conquistou tudo que já conquistou. Mas outro dia um amigo falou, foi até o Luiz Henrique Oliveira, que está aniversariando hoje, mas não foi bem no Grêmio. Tem época assim. Isso não quer dizer que ele vai deixar de ser bem no Vasco da Gama. Qualquer coisa é melhor, porque o Vasco está na lanterna, né, Pedrinho? Muito por culpa tua. Você é um cara legal, maravilhoso, deve ter um monte de puxa-saco em volta, né? Só que eu não sou desses puxa-sacos. Então eu acho que foi muito lento. Os teus amigos, meu Deus do céu, foi muito lento em defenestrar quem foi defenestrado, que era o Fernando Diniz, pela própria recuperação do clube. Outro dia eu vi Marlene Cavalcante, um abraço, querida, bom dia, meu amor. Outro dia eu ouvi alguém falar, eu só não lembro quem foi, com muita propriedade, dizendo o seguinte, o Vasco vem se apequenando. Olha aí, esquece tudo que eu falei, me chama de isso, de aquilo, que quiser. Mas se você é vascaíno e se você é o Pedrinho, pense nisso. O Vasco vem se apequenando, porque de derrota em derrota, de problema em problema, a única coisa que nos resta é dizer assim, mas o Flamengo não tem estádio. E brevemente terá ou não.
vamos reformar o estádio porque o prefeito quer ser reeleito governador, e o prefeito então mudou das tripas do coração para poder conseguir essa possibilidade de aumentar o estádio, de conseguir patrocinadores, inclusive para o Flamengo também. Mas isso não significa futebol. Futebol é outra coisa. E outra coisa, o Renato Gaúcho, pode ser que eu não entenda, e talvez não entenda, 20% que você entende de futebol. Eu estou falando em nome daqueles que opinam. O dia que não for livre a opinião, inclusive a sua, a gente vai estar numa ditadura. Aí você vai ver que é uma bomba tosse, né? Então quem é amante do seu clube é amante e não está ganhando rios de dinheiro como você ganha não, velho. É muito fácil, do alto de quem ganha um bolão, não sei quanto é que você está ganhando no Vasco, uns dizem 1 milhão, outros dizem que 1,5 milhão, outros dizem que é 800 mil, enfim, sei lá, bota até 800 mil. Conta nos dedos as pessoas no Brasil que ganham 800 mil. E os maus políticos devem dar graças a Deus da existência do futebol. Você sabe por quê? Porque o futebol, ele deixa a pessoa meio lerda em determinadas horas. O cidadão comum, você só vai discutir por causa do seu clube, você vai entrar em briga por causa do seu clube, aquela coisa lamentável que aconteceu em Belo Horizonte, entre Cruzeiro e Atlético. Meu Deus do céu, que mau exemplo, né? Então a gente precisa aprimorar as coisas, precisa entender que futebol é só futebol, é muito bonito, é agradável, para mim é o maior de todos os esportes, né? Eu que não tive destaque, joguei durante um certo tempo lá nas Minas Gerais e depois, evidente, a ideia chegou e a idade chegou e eu era muito mais para radialismo do que para futebol, embora fizesse os meus gols e tal. Mas então não pode mais opinar, só o Pelé, aí falta o Pelé passar por você, Renato, dizer assim, cala a boca, não faria jamais, não faria jamais. Então, tomar atenção com as palavras é muito importante. Houve um momento aqui que eu disse assim, o Fernando Diniz, às vezes, ele é soberbo, ele é arrogante. Olha, eu estava vendo uma entrevista coletiva dele na imprensa, uma entrevista, o Vasco já estava na 8ª ou 9ª derrota, sei lá, uma coisa assim, e um colega, repórter, que ganha uma porcariazinha, me perdoe, eu não estou falando as estrelas que aparecem, Galvão Bueno, Paulo Roberto, não estou falando desses, estou falando daquele miúdo mesmo que vai lá, né? Quando muito, quer dizer, eu me lembro, eu estava falando outro dia que eu participei de uma luta por melhores salários nos idos de 2018, quando eu deixei a Rádio Tupi. Naquela época, os sindicatos dos radialistas lutavam para que o repórter comum ganhasse 4.800, ganhava menos do que isso naquela época. Mesmo que ganhe hoje, digamos que o cara está lá ralando, trabalhando domingo, sábado, domingo, vai ter quem praticamente não ganha nada, vai ter quem ganha muito pouquinho, e vai ter, digamos, algum abençoado, né, que ganha 15 mil ou 20 mil. Não representa 1/1000 do que ganha um jogador de futebol, dependendo do jogador e dependendo do técnico. Aí o cara, o auge do seu 1 milhão por mês, ou por 800, sei lá, o Renato Gaúcho, disse, olha, não foi o Renato Gaúcho, não, foi o Fernando Diniz, estou no papo do Fernando Diniz. Fernando Diniz olha assim e fala assim, o cara perguntou, mas olha, se é a 8ª derrota, ou é a 9ª derrota, o que você pode falar sobre isso? Aí ele olha assim, não, você está certo, foi essa sua vez, você já ganhou, comemore. Olha, meu Deus do céu, que imaturidade, e vem para cima de um ar com essa história de psicólogo, pô. Pelo amor de Deus, não sou contra, desejo todo o sucesso do mundo, acredito que ele seja uma boa pessoa, mas provou que não tem o equilíbrio necessário para poder ganhar um vestiário. Pode ser que volte, se ele voltar agora para o São Paulo, que ele leva a sério essa crítica, porque que seja uma pessoa melhor, que seja uma pessoa que ofenda menos as pessoas, que seja uma pessoa que, eventualmente, como todos nós, grite um palavrão quando for inevitável. Você deu uma topada numa pedra na rua, vai falar o quê? Nossa Senhora? Não, você vai gritar aquele célebre PQP, né?
mas você não tem necessidade de fazer o ouvido do espectador de pinico. Então, é isso que eu gostaria de falar sobre vocês. Eu tenho aqui em mãos um livro que é os 50 anos de comunicação, quando eu fiz isso em 2013, faz tempo demais, né? Até que eu era o mais bonitinho, né? Pois é, e eu resolvi trazer para cá justamente para fazer, tem uma parte que é de informação e tem uma parte que é de poesia. Eu acabo de saber que eu devo ter... Não, tá aqui nada. Eu queria finalizar hoje o papo curto com essa reflexão de que tudo passa. É um poema de minha autoria chamado Esse Malvado. A força desse tempo passado, como se fosse um ciclone varrendo as nossas almas. Deixa-me boquiaberto na janela aberta. A cada dia, centenas, milhares de mudanças. É assim mesmo. Fazer o que se tudo muda a cada segundo, a cada minuto, a cada vida. Hoje, na mesma velha janela de muitos anos atrás, permaneço de braços cruzados e queixo caído. Não sabia que demorava tão pouco essa já tão longa vida. Fecho os olhos e busco no mais fundo do meu ser cenas recuperáveis de um tempo que se foi. E aí espanto-me mais ainda por sabê-las tão poucas. Pobre memória, que se esvai com o tempo, deixando-nos órfãos de nossos melhores momentos. Quem sabe Deus, na sua infinita sabedoria, tenha mais segredos para além desta janela velha. E traga-me um dia, quando o tempo parar, todos os meus amores e o meu eterno bem-querer. Nessa época, voltando a ser a criança que sempre fui, possa eu me maravilhar uma vez mais. E na medida em que for crescendo, já rapazinho, meio bobo, meio deslumbrado e boquiaberto, possa eleger outra janela como aquela do passado. Nela ficarei olhando o tempo e também pedindo que nunca mais ele passe tão rapidamente, esse malvado. Um abraço grande para você, espero que de alguma forma você tenha gostado, tá bom? A Márcia, eu tenho todos os seus livros, graças a Deus. Obrigado, Márcia, você é um anjo. Max Stefano, que eu não vejo há tanto tempo, e que bom saber de ti. Saber que estamos juntos. Marlene Cavalcante, ela manda um feliz aniversário para o Luiz Henrique Oliveira, muitas alegrias e bênçãos em sua vida. E aí você responde, se você gostou, a pergunta é a seguinte, papo reto ou papo torto? Você decide.